Aqui eu vou mostrar um mapa do número de mortes a cada 1 milhão de habitantes no mundo. Veja que na América a situação é bastante grave. Vários países aí, Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, todos com mais de 500 mortes por milhão de habitantes. Tem exceções, tem o Uruguai ali embaixo do Brasil, tem a Venezuela aqui na parte de cima, tem Cuba e Nicarágua. Quando a gente vai mais para o leste, na Europa a gente vê também uma situação bastante dramática, principalmente no ocidente europeu. Vejam que no oriente europeu tem relativamente menos mortes do que no ocidente. Agora na África, a quantidade de mortes por milhão de habitantes é bastante baixa. E o mesmo se dá aqui no leste asiático e na Oceania, incluindo aqui o Japão. Conseguiu controlar bastante a pandemia, relativamente bem, comparado a vários outros países. Tem alguns países aqui também do Oriente Médio que têm números relativamente baixos, até menos de 50 mortes por milhão de habitantes, que na atual situação do mundo é um número relativamente baixo. E o que é que explica essa diferença regional? Eu vou traçar algumas hipóteses do que explica por que tem regiões do mapa que são mais claras e regiões do mapa que são mais escuras. Alguém pode colocar a questão da subnotificação. A mídia burguesa tem falado muito isso, que no mundo inteiro a subnotificação é alta. Isso não é o caso. Não é o caso, pelo menos, da maioria dos países da África e certamente não é o caso do leste europeu nem da Oceania. Tem alguns países na África em que a subnotificação é baixa, que a subnotificação é relativamente alta, mas o número de mortes é relativamente baixo. Até agora os hospitais não estão superlotados. Então, há alguns fatores políticos nesse sentido. Se vocês olharem os países que estão na zona de influência do imperialismo estadunidense e do imperialismo do ocidente europeu, aqui pensando principalmente Alemanha, França e Reino Unido, são os países mais escuros. A exceção estaria ali no Oriente Médio. Já os países mais claros são países que tiveram, principalmente nas últimas décadas, uma proximidade política e econômica maior com a China. E isso foi importante do ponto de vista ideológico. Por quê? Porque, principalmente no começo da pandemia, até meados de março, tanto nos Estados Unidos quanto nos países ali na elite econômica da Europa, os países dominantes política e economicamente na Europa, predominava ainda o negacionismo. Então perceba que o Brasil, por exemplo, em final de março, quando começou a política de isolamento social no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, e nessa época, no final de março, os Estados Unidos ainda defendia o negacionismo. E a elite política e econômica do Brasil ficou dividida entre seguir o que a Europa estava fazendo, ou seguir o que os Estados Unidos estavam fazendo. Agora, os países da África Central e do leste asiático seguiram mais o modelo que foi implementado pela China, que depois foi copiado ali, primeiro pela Coreia do Sul, pela Austrália. A mídia fala muito pouco da Austrália, mas a Austrália, em final de março, já tinha uma política de testagem em massa, inclusive superando a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também tinha uma política de testagem em massa. O Japão também não chegou a uma política de testagem em massa, mas fazia muitos testes, principalmente comparado com outros países. Para cada teste confirmado, eles faziam cerca de 40 testes. E os países da África, eles tenderam a seguir mais a política da China. Então, só para citar alguns exemplos que mostram isso. Até lá pelo dia 25 de março, 20 e 25 de março, predominava na Europa o negacionismo. Os países não queriam fazer isolamento social, fazer um combate efetivo à Covid-19. Isso porque os primeiros casos na Europa foram confirmados entre final de janeiro e início de fevereiro. Então demorou aí um mês e meio, mais de um mês e meio, quase 2 meses, desde o primeiro caso confirmado, para a Europa começar a levar a sério a questão da pandemia. Isso não aconteceu no Japão, não aconteceu na Austrália, nos países ali do leste europeu, nem na África. Na verdade, na África, vários países implementaram já as medidas de isolamento social logo no primeiro caso confirmado, que foi no mês de março, por exemplo, para Gana, para Uganda, para Quênia, para o Sudão, para o Congo. Nesses países, o isolamento social começou em meados de março, que foi quando
esses países confirmaram o primeiro caso. Portanto, antes mesmo de ter certeza se havia contaminação interna, eles já começaram o isolamento social, fecharam as fronteiras e implementaram medidas seguindo o exemplo da China. O caso mais exemplar nesse sentido é o da Argélia, porque a Argélia confirmou o primeiro caso no final de fevereiro. E no final de fevereiro, a Argélia já implementou medidas de isolamento social. No final de março, quando a Europa estava começando a implementar isolamento social, a Argélia já estava implementando medidas de lockdown em Bilda e na capital, Argel. Um outro caso exemplar é o da Uganda. Uganda é um dos países com políticas de testagem em massa. As primeiras medidas que a Uganda tomou foram em 18 de março. E o primeiro caso foi confirmado 4 dias depois, em 22. Então, só para vocês verem como os países da África, tirando a África do Sul, seguiram bastante o modelo da China, já levando a sério desde o começo a pandemia. No Brasil, que demorou um mês para implementar medidas de isolamento social, principalmente para países pobres, isso faz muita diferença. Um mês é muito tempo para uma pandemia com uma alta taxa de transmissão, como é o caso da Covid-19. E outro ponto em comum dessas zonas mais claras foi a experiência com epidemias anteriores. Então, na África, países que foram mais castigados pelas epidemias de ebola tiveram bastante experiência e, por isso, reagiram de forma bastante rápida à epidemia de Covid. Os governos ali, a população já tinha uma ideia do que é isolamento social, da necessidade de usar máscara. Então o pessoal já estava meio por dentro e os governos também reagiram bem mais rápido. Então, mesmo sendo países bastante pobres, com um PIB per capita 10 vezes menor que o Brasil, eles estão tendo um sucesso muito maior no controle da pandemia. E o mesmo, tem algumas exceções no contexto da África, mas as piores delas foram assim... começou o isolamento social 2 semanas depois do primeiro caso confirmado, o caso da Etiópia e o caso da República Democrática do Congo. E aqui vale ressaltar, na Austrália, no Japão, eles não implementaram as medidas de isolamento social desde o começo, mas eles tiveram uma política de buscar ampliar os testes, que é para poder fazer o isolamento de pessoas infectadas, principalmente experiência com alguns cruzeiros, o Diamond Princess, o Ruby Princess, transitaram entre o Japão, a Austrália, a China também. Esses cruzeiros que foram contaminados, eles entraram em quarentena e isso já deu um alerta para esses países que eles já começaram a implementar medidas para detectar e para conseguir isolar e conter a pandemia. Então, quando eu falo das 3 políticas, que tem a política de isolamento social, a política de isolamento regional e de isolamento de pessoas infectadas, que são políticas combinadas. Por que é importante que haja as 3 políticas? Porque o isolamento social geral, ele é bastante limitado. Não tem como você fechar de uma forma radical a sociedade inteira por vários meses. Inclusive aqui no Brasil tinha quem estava defendendo isso. Não adianta um isolamento social sozinho, sem uma atuação do governo, principalmente no que diz respeito a detectar os casos de surto, a detectar as localidades onde tem mais casos, onde está tendo uma transmissão maior, e também para detectar pessoas que estão infectadas para colocar elas em isolamento absoluto. Quando a epidemia está sob controle, ela tem poucos casos, a política de isolamento de pessoas infectadas ela é bastante eficiente, porque é muito mais fácil. Veja o caso da China, por exemplo. Durante o surto, a China implementou um lockdown tanto na província de Hubei e principalmente na capital, em Wuhan, e centrou toda a energia para conter a epidemia nessas localidades, porque a epidemia estava concentrada ali e impedir para espalhar para as outras regiões. A China conseguiu com isso controlar a pandemia nessas regiões e depois ela foi aplicando uma política de testes massivos para ir identificando surtos e identificando novos casos, que tem uma crença errada que muitas pessoas acham que depois disso não teve mais casos na China. A China registrou entre 10 e 20 casos por dia, mais ou menos, desde que acabou a primeira onda. Aqui tem uma exceção que teve um surto local ali que, de novo, a China teve que agir e impedir que se alastrasse, mas foi um surto infinitamente menor do que o primeiro surto em Wuhan, em Hubei. Como que a China, mesmo tendo 10 a 20 casos, por que o vírus desses 10 a 20 casos não se espalha? Porque a China implementa testes em pessoas
que estão com sintomas, implementa testes em pessoas que entraram em contato com quem foi confirmado com a doença e faz também testes mais generalizados nos setores que estão mais vulneráveis, né, da população, como o setor da saúde, setor dos serviços essenciais, vai fazendo testes em massa. Então, a China detecta muito rápido os casos de infecção e consegue colocar eles em isolamento e impedir que a pandemia se alastre. Isso eu estou falando da China, mas é o caso de muitos países aí no mundo, inclusive países muito pobres, como é o caso do Vietnã, a República de Laos, que até agora, se não me engano, não tem nenhuma morte, a Mongólia também não tem nenhuma morte, implementou também essa política. A Nova Zelândia apareceu bastante na mídia com essa política, né? Mas engraçado que mesmo a Nova Zelândia aparecendo com essa política, a mídia brasileira não defendeu isso para o Brasil, né? Mas também é o caso de países da África. A Uganda é um bom exemplo disso.